Orientação da criança. Seção 2. Métodos e manuais. Capítulo 4. Métodos de ensino. O governo paterno deve ser um estudo. Raras vezes a obra dos pais é feita como devia ser. Pais, tendes estudado o governo paterno para que possais educar com sabedoria a vontade e o impulso de vossos filhos? Ensinai as novas gavinhas a se apegarem a Deus em busca de apoio. Não é bastante dizerdes, fazei isto ou aquilo, e então vos tornardes completamente descuidados e esquecidos do que exigistes, não se incomodando os filhos de fazer o que lhes ordenastes. Preparai o caminho para vosso filho obedecer alegremente às vossas ordens. Ensinai as gavinhas a se apegarem a Jesus. Ensinai-lhes a pedir ao Senhor que os ajude nas pequenas coisas da vida, a estarem bem despertos para verem os pequenos deveres que precisam ser executados, a serem prestativos no lar. Se não os educardes, haverá um que o fará, pois o Satanás está esperando sua oportunidade para semear no coração a semente do joio. Com o coração cheio de amor. Minha irmã, confiou-vos Deus as responsabilidades de mãe? Precisais aprender métodos corretos e adquirir tato para ensinar vossos pequeninos, para que possam observar o caminho do Senhor. Precisais buscar constantemente a cultura mais elevada da mente e da alma, para poderdes comunicar a educação e preparo de vossos filhos, um espírito calmo, um coração amável, para que possais imbuí-los de aspirações puras e neles cultivar o amor às coisas honestas, puras e santas. Como humilde filha de Deus, aprendei na escola de Cristo. Procurai constantemente melhorar vossas faculdades, para que possais realizar por preceito e por exemplo o trabalho mais perfeito e completo no lar. Maneiras calmas e gentis. Poucos são os que reconhecem o efeito de maneiras calmas e firmes, mesmo no cuidado de um bebê. A mãe ou a pajem, irritadiças e impacientes, criam impertinência na criança que tem ao colo, ao passo que maneiras gentis tendem a acalmar os nervos do bebê. As teorias devem ser submetidas à prova. Pouco benefício dará o estudo dos livros, a menos que as ideias obtidas possam ser levadas a efeito na vida prática. E assim mesmo, as mais valiosas sugestões de outros não devem ser adotadas sem ponderação e discernimento. Podem não se adaptar igualmente às circunstâncias de cada mãe ou à disposição e temperamento peculiares de cada criança da família. Estude a mãe com cuidado a experiência das outras. Note a diferença entre o método delas e o seu e prove cuidadosamente os que parecem ser de real valor. Métodos empregados nos tempos antigos. Desde os tempos mais remotos, os fiéis de Israel deram muita atenção ao assunto da educação. O Senhor havia indicado que desde a mais tenra idade devia-se ensinar as crianças acerca de sua bondade e grandeza, especialmente como é revelada em sua lei e na história de Israel. Mediante o canto, a oração e as lições tiradas das Escrituras e adaptadas à desabrochante inteligência, tinham os pais e as mães que ensinar aos filhos que a lei de Deus é uma expressão de seu caráter e que, à medida que recebessem no coração os princípios dessa lei, delinear-se-ia na mente e na alma a imagem de Deus. Tanto na escola como no lar, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebreus, e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento se abririam a seu estudo. Ensinar com bondade e afeto. É obra especial dos pais e mães ensinar os filhos com bondade e afeto. Devem mostrar que, como pais, são eles que devem segurar as rédeas, governar e não serem governados pelos filhos. Devem ensinar que deles se requer obediência. O espírito inquieto naturalmente se inclina para o mal. A mente ativa, caso não seja ocupada com coisas melhores, dará atenção ao que Satanás possa sugerir. As crianças precisam ser instruídas, guiadas em caminhos seguros, guardadas do vício, ganhas pela bondade e confirmadas em praticar o bem. Pais e mães, tendes uma solene obra a fazer. A salvação eterna de vossos filhos depende de vosso procedimento. Como educareis com êxito vossos filhos?
não xingando, pois isso nenhum bem fará. Falai a vossos filhos como se tivesseis confiança em sua inteligência. Lidai com eles com bondade, ternura e amor. Dizei-lhes o que Deus quer que façam. Dizei-lhes que Deus quer que se eduquem e se preparem para ser colaboradores seus. Quando fazeis vossa parte, podeis confiar em que o Senhor fará a sua. Tomar tempo para raciocinar. Toda mãe deve tomar tempo para raciocinar com seus filhos, para corrigir-lhes os erros e ensinar-lhes pacientemente o caminho direito. Variar a maneira de instrução. O máximo cuidado deve ser tomado na educação da juventude, para variar de tal maneira a instrução que desperte as nobres e elevadas faculdades da mente. Bem poucos há que compreendam as mais essenciais necessidades do espírito e a maneira por que devam dirigir o intelecto em desenvolvimento, o crescente pensar e o sentir dos jovens. Ensinar as primeiras lições ao ar livre. Mães, permiti que as crianças brinquem ao ar livre, escutem os trinos dos passarinhos e aprendam o amor de Deus segundo se acha expresso nas belas obras que criou. Ensinai-lhes singelas lições do livro da natureza e das coisas que as rodeiam, e à medida que a mente se lhes desenvolve, podem ser acrescentadas lições dos livros, sendo firmemente fixadas na memória. O cultivo do terreno é bom trabalho para as crianças e os jovens. Leva-os ao contato direto com a natureza e com o Deus da natureza. E, para que possam ter esta vantagem, deve haver, tanto quanto possível, em conexão com nossas escolas, grandes jardins e vastas terras para a cultura. A educação em tal ambiente está de acordo com as indicações que Deus deu para a instrução da mocidade. A criança nervosa ou ao jovem nervoso, que acha cansativas e difíceis de lembrar as lições do livro, será isso especialmente valioso. Há para esses saúde e felicidade no estudo da natureza, e as impressões produzidas não se lhes dissiparão da mente, pois estarão associadas com os objetivos que se acham continuamente diante de seus olhos. Lições curtas e interessantes. Quando os pais desempenham completamente sua parte, dando-lhes mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, tornando suas lições curtas e interessantes e não somente lhes ensinando por preceito, mas por exemplo, o Senhor colaborará com seus esforços e os tornará mestres eficientes. Simplicidade e exemplos. Os que instruem crianças devem evitar observações enfadonhas. Comentários curtos e ao ponto exercerão influência positiva. Se houver muita coisa a dizer, compensai a brevidade com a frequência. Umas poucas palavras de interesse de vez em quando serão mais benéficas do que se forem ditas de uma só vez. Longos discursos sobrecarregam a mente limitada das crianças. Conversa demais levá-las a ter aversão até mesmo pela instrução espiritual. Justamente como comer demais sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, levando mesmo a repugnar o alimento, a mente das pessoas pode ser sobrecarregada com demasiado falatório. Incentivar o pensamento independente. Enquanto as crianças e jovens obtêm conhecimento dos fatos por meio de professores e livros, aprendem por si mesmos a tirar lições e discernir verdades. Nos seus trabalhos de jardinagem, interrogai-os sobre o que aprendem com o cuidado das suas plantas, olhando eles para uma bela paisagem. Perguntai-lhes por que Deus vestiu os campos e os bosques com tais matizes formosos e variados. Por que não foi tudo colorido com o fusco sombrio? Quando colherem flores, fazei-os pensar por que ele poupou estas belezas que evadiram do Éden. Ensinai-os a observar por toda parte na natureza as manifestas evidências do pensamento de Deus para conosco e a maravilhosa adaptação de todas as coisas à nossa necessidade e felicidade. Dirigir a atividade infantil. Não devem os pais achar-se necessário reprimir a atividade dos filhos, mas devem compreender que é essencial orientá-los e educá-los na direção certa e devida.
Esses impulsos ativos são como as videiras, que, não sendo dirigidas, correrão sobre qualquer toco ou mato, prendendo suas gavinhas sobre baixos suportes. Se as trepadeiras não são dirigidas para o devido suporte, desperdiçam sua energia sem qualquer resultado. Assim acontece com as crianças. Suas energias devem ser educadas na direção certa. Dai-lhes as mãos e a mente algo a fazer que os faça prosseguir nas realizações físicas e mentais. Ensinar a prestatividade já na tenra idade. Desde bem cedo, deve-se ministrar à criança a lição de prestatividade. Logo que suas forças e a faculdade de raciocínio estejam suficientemente desenvolvidas, devem-se-lhe confiar deveres a desempenhar em casa. Deve ser estimulada a tentar auxiliar o pai e a mãe, estimulada a ser abnegada e a dominar-se a si mesma, a colocar a felicidade e o bem-estar dos outros acima dos seus, a estar atenta às oportunidades de animar e ajudar os irmãos e os companheiros, e a mostrar bondade para com os velhos, os doentes e os infelizes. Quanto mais profundamente o espírito de verdadeiro serviço penetrar o lar, tanto mais profundamente ele se desenvolverá na vida das crianças. Elas encontrarão prazer em servir e sacrificar-se pelo bem dos outros. Pais, ajudai vossos filhos a fazerem a vontade de Deus, sendo fiéis na realização dos deveres que realmente lhes pertencem como membros da família. Dar-lhes a isso muito valiosa experiência. Ensinar-lhes-á que não devem centralizar em si mesmos os pensamentos, satisfazer sua própria vontade ou agradar a si mesmos. Ensinai-lhes pacientemente a desempenhar sua parte no círculo familiar. Pequenas atenções frequentemente repetidas. Pais, na educação de vossos filhos, estudai cuidadosamente as lições dadas por Deus na natureza. Se quisesseis ajeitar um cravo ou uma rosa ou um lírio, de que maneira o havíeis de fazer? Perguntai ao jardineiro por que processo ele faz com que cada ramo e folha floresça tão belamente e se desenvolva em simetria e beleza. Dir-vos-á que não foi absolutamente por um trato rude, nenhum esforço violento, pois isso não faria senão partir as delicadas hastes. Foi mediante pequeninas atenções, frequentemente repetidas, umedecia o solo e protegia as plantas em desenvolvimento dos ventos ásperos e do ardente sol, e Deus as fez crescer e florescer com delicada beleza. Segui no trato com vossos filhos os métodos do jardineiro, por meio de toques suaves de serviço amorável, procurai amoldar-lhes o caráter segundo o modelo de Cristo. Atenção às pequenas coisas. Que grande erro é cometido na educação das crianças e dos jovens ao favorecer, transigir e mimá-los. Tornam-se egoístas e deficientes, faltos de energia nas pequenas coisas da vida. Não são ensinados a adquirir força de caráter pela realização dos deveres diários, por mais humildes que sejam. Ninguém está habilitado para um trabalho grande e importante, a menos que tenha sido fiel na realização dos pequenos deveres. É por etapas que o caráter é formado e a alma educada a empenhar esforços e energias proporcionais à tarefa a ser executada. Crianças talentosas exigem maior cuidado. Devemos inculcar na mente de nossos filhos que não se pertencem a si mesmos para irem e virem, vestirem-se e agirem como quiserem. Se possuem atrativos pessoais e raras habilidades naturais, maior cuidado deve ser tomado em sua educação, para que esses dotes não se tornem uma maldição e sejam usados de tal forma que os que desqualificam para as sóbrias realidades desta vida e pela lisonja, vaidade e amor à ostentação, os incapacitem para a vida melhor. Cuidado com a indevida atenção ou lisonja. Dai às crianças pouca atenção, deixai que aprendam a divertir. Não os ponhais em exibição diante das visitas como se fossem prodígios de engenho ou sabedoria. Antes, deixai-os tanto quanto possível na simplicidade de sua infância. Uma das grandes razões de tantas crianças serem imodestas, ousadas e impertinentes
é que são notadas e louvadas demais, e seus ditos espertos e penetrantes são repetidos aos seus ouvidos. Esforçai-vos por não censurar indevidamente, nem cumprir louvor e adulação. Satanás semear-lhes cedo demais no jovem coração a semente do mal, e não deveis ajudá-lo em sua obra. Ler para os filhos. Pais e mães, obtende todo o auxílio que puderdes mediante o estudo de vossos livros e publicações. Tomai tempo para ler a vossos filhos, formai um círculo familiar de leitura, e cada membro da família, pondo de lado as preocupações do dia, una-se no estudo, especialmente receberá benefício, unindo-se nesse estudo familiar à noite. O jovem que se tem acostumado a ler novelas e livros baratos de histórias. Instruir, não ordenar. Aos pais é comissionada a grande obra de educar e preparar os filhos para a vida futura e imortal. Muitos pais e mães parecem pensar que, se alimentarem e investirem os seus pequenos educando segundo a norma do mundo, terão cumprido seu dever. Estão ocupados demais com negócios ou prazeres para tornarem a educação dos filhos o estudo de sua vida. Não procuram educá-los de tal maneira que estes venham a empregar os talentos para a honra de seu Redentor. Salomão não disse: dize ao menino o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Mas instruí o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. O domínio próprio. Nenhuma obra jamais empreendida pelo homem requer maior cuidado e habilidade que o devido ensino e educação dos jovens e das crianças. Não há influências tão potentes como a que nos cercam em nossos primeiros anos. A natureza do homem é tríplice, e o ensino recomendado por Salomão compreende o devido desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais. Para poderem realizar corretamente essa obra, devem os pais e professores compreender eles mesmos o caminho em que deve andar o menino. Provérbios 22:6. Isso abrange mais que o conhecimento de livros ou o aprendizado das escolas. Compreende a prática da temperança, da bondade fraternal e da piedade, o desempenho de nossos deveres para conosco mesmos, para com nossos semelhantes e para com Deus. O ensino das crianças deve ser dirigido num princípio diferente do que governa o ensino de animais irracionais. Os animais devem apenas ser acostumados a se submeter a seu dono, mas a criança deve ser ensinada a se dominar. A vontade precisa ser ensinada a obedecer aos ditames da razão e da consciência. Pode a criança ser tão disciplinada que, como o animal, não tenha vontade própria, perdendo-se a sua individualidade na do mestre. Tal ensino é insensato e desastroso os seus efeitos. As crianças educadas assim serão deficientes na firmeza e decisão. Não são ensinadas a agir por princípio. A faculdade do raciocínio não é fortalecida pelo exercício tanto quanto possível. Deve cada criança ser ensinada a ter confiança em si mesmo, pondo em exercício as várias faculdades. Aprenderá onde é mais forte e em que é deficiente. O instrutor sábio dará especial atenção ao desenvolvimento dos traços mais fracos, para que a criança possa formar um caráter bem equilibrado e harmonioso.